Em um mundo de fantasia, onde dragões que cospem fogo são reais, uma história aconteceu. Este lugar, que seus habitantes chamam de Perterra, sempre foi maravilhoso, pois a ordem reinava sobre o caos. Entretanto, essa realidade estava prestes a mudar, quando a ambição de um ser se sobrepôs à liberdade de todos. Um poderoso mago, membro do Conselho Ancião, se voltou contra seus semelhantes e afundou todos os povos nas trevas. Em reação à traição, as tropas da luz, encarregadas de garantir a proteção da ordem, foram chamadas à ação. Elas deveriam conter a ameaça antes que se tornasse um perigo maior. Elas falharam miseravelmente, e quando a notícia se espalhou, cada raça se defendeu à sua maneira. Algumas se mudaram para longe, outras se fortificaram. Quase uma década se passou desde que o conselho ruiu, e não há nada além de rumores sobre os planos do inimigo. Mas o mundo está mudando. As florestas estão mais sombrias, os mortos estão inquietos, os dias mais curtos e a sombra das trevas se torna maior no horizonte. No castelo das sombras brilhou uma chama. Um grande mago ergueu seu poder sem aviso. Os ventos gritaram, espalhando de desespero em cada canto do que era o mundo vivido. Os anciões correram para longe dos campos, com medo dos feitiços que o mago lançou. Nas noites sem estrelas, sentiram os trâmites de um reino de trevas que o coração fechou. Quem ousa agora? Quem ousa desafiar o mago das trevas no seu trono sem par? Em silêncio o povo aguarda, sem voz pra clamar. Esperança esgotada, quem vem resgatar? Cavaleiros de outrora caíram em pranto, as espadas quebradas, os escudos no chão. As memórias de glória se foram com o vento. Um passado ferido vira assombração. Dos céus ecoa um canto, um lamento antigo. Busca-se um guerreiro, um herói destemido. Mas nas sombras do mago o destino é incerto. Todos temem o caminho deserto. Quem ousa agora? Quem ousa desafiar o mago das trevas no seu trono sem par? Em silêncio o povo aguarda, sem voz pra clamar. Esperança esgotada, quem vem resgatar? Olá a todos, estamos aqui ao vivo mais uma vez para a nossa 20ª sessão de Heróis de Perterra, essa campanha que já está ocorrendo há mais de um ano,
Não, não fechou o ano ainda, né? Vai fechar. E hoje estamos com a mesa cheia, estamos aqui com o Lancelot, o Almus, o Gerald e o Atlas. Estão todos presentes hoje, então tudo indica que a sessão vai ser boa. Hoje é carnaval, então não estamos aqui simplesmente pelo bloquinho, mas sim pelos horrores do mundo de Perterra. Vocês pularam o carnaval, gente? Com certeza. Entendi. Daquele jeito, né? Bem, vamos lá então pro que temos hoje. Relembrando um pouquinho da última sessão, todos estavam em um Aliens Tower. Vocês realizaram as compras na cidade para a próxima missão de vocês. Como bem sabem... Ah, tá, calma aí. Vocês não estão ouvindo o sound da mesa. Mudou do host. Aqui. Está indo agora. Agora tá indo. Então, basicamente estavam todos em um Aliens Tower e fizeram suas compras. Então, alguns afiaram suas espadas, outros decidiram comprar poções e se equiparam para essa missão. A missão? Encontrar informações a respeito da Dungeon de Asgamoth, que é um grande inimigo incomum do povo do passado. Vocês têm junto a vocês um mago, um alto mago, que veio para ajudá-los. Seu nome é Aren Valaris e ele é a pessoa que foi enviada pelos magos anciões, exclusivamente deles, para ajudar vocês. Vocês não sabem muito sobre eles, nem sobre ele em si, mas tudo indica que ele veio para ajudar. Eu consegui uma concept art melhor dele, eu já vou mandar ela aqui. Eu gostei mais dessa outra. Prontinho. Aqui está Aren Valaris. Bem mais nítida a imagem dele. Ele é um anão? Não, ele é um... Tecnicamente é um humano, né? Ele aparenta tudo ser um humano. Ou um elfo muito antigo. Talvez essa posição de frente não ajude muito, mas eu tenho uma versão dele que é de perfil. Ia ser um pouco triste, né? Um alto mago anão. Então. Você não seria alto mago, seria só mago. Brutal demais. Tá, e ele de perfil talvez indique que ele não seja um anão. Pô, o cara é Assim. quase maior que a árvore, tô brincando. Tudo bem. Ele deve ter em torno de 1,80 de altura, ele é alto. E é isso. Vocês estão agora, logo que vocês saíram do portal, ele guiou vocês para fora do portal. Vocês se veem nessa imagem da esquerda aqui, a principal. Vocês estão meio que numa floresta de pinheiros, do lado de uma estrada de barro. Essa estrada se segue e no geral é isso. Não há muito a se comentar. Certo. Então vocês têm um momento agora. Assim que vocês chegam e todos estão firmes e em pé no chão, o Aren inicia uma conversa. Aqui estamos. Continente do Norte, muito, muito distante de onde estávamos agora há pouco. A viagem foi longa e confesso que estou um pouco cansado. Todos estão bem? Todas as suas partes estão aqui? Sim. Eu acho que sim. Bom, tirando o braço, sim. Eu estou inteiro. Certo. Lembrando ali que era um erro só pra resolver a situação, né? Eu não sei todas as trocas que você fez ali, de compras.
Eu mandei no chat ali pra ti, mas quer que eu anuncie pra tu saber? Não, eu só vou dar uma olhadinha ali, vou te confirmar o valor que vai dar e tudo mais. Falei 3 itens. Tá, antes ou depois da lista de talentos? Não, tu mandou no meu PV? Sim. Mandei pro teu privado. Bem lá em cima, né? Sim. Ó. Vou mandar de novo pra tu ver. Tá, a armadura você continuou com a mesma, tá? Que você pegou lá de placas. Ela foi te Uhum. devolvida. Mas ela ficou um pouco marrom por conta do cozimento. Tá bom? Tá bom, a poção de cura saiu por 50 peças de ouro. Tu tá usando a relação do custo do sistema que tu fez, né? Aham. Ah, tá. Até que mais barato, eu acho. A besta. A besta foi 20 peças de ouro, tu conseguiu desconto. E. Os virotes vieram junto, vieram 12 virotes. Foi. Descontar aqui. Tá, fechou. Tá, então tu já tá ajeitado. Continua então o Aren. Estamos aqui no Reino do Norte. Seguindo essa estrada por algumas horas, chegaremos a Underhold. É a cidade que temos que ir. Alguma dúvida? Acho que não. Você acha que por aqui vai ter algum tipo de inimigo pra gente ou a gente tá num local seguro? O Reino do Norte é um reino tanto caótico. Depois que tudo ruiu ao redor, muitos reinos se tornaram independentes. Não há um soberano que a gente possa conversar e unificar o Norte. Eles todos estão em guerra constante. Portanto, será um grande desafio trabalhar nessa área. Acredito que bandidos possam ser uma opção, eles podem nos atacar. Mas há muitos povos livres que habitam esta floresta, então se perder nela não é uma boa opção. Bom, com certeza alguma coisa, alguém solitário não ia tentar brigar com a gente, sabendo que a gente tá em que? Eu, 1, 2, 3, 4, você 5. Então, talvez se a gente fosse alvo de alguma coisa, seria de alguma gangue ou algo do tipo. Mas, a julgar pela floresta, parece que não vai ter nada do tipo aqui. Certo? De fato. Também se vierem até nós, posso cuidar muito bem de qualquer pé rapado que ouse nos enfrentar por estas florestas. Só uma pergunta, qual é o seu nome mesmo? É? Aren Valaris. Ok. Você se especializou em que magia? Em que área mágica? Sou um Pyromancer, desde que aprendi a utilizar minha primeira pequena bola de fogo quando eu ainda era um jovem mago. Certo. E você tem certeza que quer usar sua magia aqui? E por que não? Olha pros lados, sei lá, não acho que é uma boa ideia. Talvez se a gente entrasse em combate, você seria mais seguro ficar tranquilo e só, sabe, participar se for realmente necessário. Ele dá uma leve risadinha de um bom senhor. Todo Pyromancer que se chame de Pyromancer deve saber controlar propriamente suas magias. Relaxe, a floresta não pegará fogo, e sou eu aquele que usará essa magia. Não, nada contra você, pessoalmente, só que eu já presenciei muitos incêndios, então eu sei como que funciona. Você acha que está sob controle e depois, pronto, tudo tá carbonizado. Jovem canino. A primeira e última floresta que eu incendiei foi há quase meio século atrás. Pode confiar em mim. Certo, então. Ele começa a caminhar, nos deixando a decidir se vão conseguir ele ou não. E tudo parece tranquilo. Ele
olha pra trás. Vocês vêm? Sim. Eu tô seguindo, meu turno. Eu, Eu sim. Tudo bem. Ele é tipo nosso guia, não? Tipo, guia local? Não, ele é a pessoa que foi enviada pelos Alto-Magos pra guiar vocês na missão de vocês agora. Ele é a pessoa que sabe tudo sobre a missão. Ah, tá. Entendi. Você, guerreiro, o que aconteceu com o seu braço? Ah, é uma longa história. Eu cometi um pequeno erro quando eu estava muito confiante, tentando reconquistar o castelo com os meus amigos aqui. Mas é o Certo. que dizem, a cicatriz é o que faz um guerreiro, né? De fato, e que bela cicatriz. Acredito que se um mago poderoso ou um curandeiro com poderes mágicos, certo, tivesse acesso ao seu braço, ele poderia te dar uma arma muito mais poderosa. Quem sabe um braço mágico, ou se não, talvez algo flutuante. É incrível as possibilidades de hoje em dia. Ah, quem sabe um dia, mas acho que até lá eu talvez já até acostume. Ele continua andando e hora ou outra ele retira um objeto estranho debaixo da capa que ele usa e o objeto dá uma pequena cintilada. Logo na sequência ele guarda e volta a andar. Eu, hein? Enquanto vocês caminham pela floresta, todo o ambiente para vocês parece agradável. A floresta não é tão densa quanto vocês estão acostumados no continente do sul, mas sim ela é um grande acúmulo de pinheiros e mata rasa. Vocês conseguem ver alguns esquilos, alguns coelhos, aves voando pra lá e pra cá, e todo o ambiente parece ser bem mais frio do que antes. O ar também é mais úmido e parece bem calmo, como se nada ou ninguém gostasse muito de andar por aí a essa hora do dia. Lembrando que agora é por volta das 6, então o sol já começa a se pôr e a noite começa a chegar. Bom, você acha que deveria parar um pouco pra descansar ou dá de seguir de noite a trilha? Devemos encontrar um bom abrigo para fazer um acampamento. Não chegaremos hoje em Underholy. E chegar à noite em uma cidade que teme o inimigo não é uma boa ideia. Devemos chegar durante o dia. Inclusive, é bom vocês guardarem suas armas quando chegarmos. Não queremos problemas em Underholy. Certo. Então tudo bem. Acho que já podemos preparar alguma coisa. Pra você deve ser fácil fazer uma fogueira, então a gente cuida do resto. Vocês caminham por mais quase uma hora de caminhada, até que vocês se veem agora em uma posição um pouquinho mais alta. Vocês subiram um pequeno inclive enquanto estavam andando, e vocês estão numa posição agora um pouco mais alta e um pouquinho mais aberta, um pouco de gramado e mata aberta. Nesse espaço, ele sai da trilha, vai até uma árvore e começa a catar alguns gravetos que estavam no chão. Mago? Aham. E já é de noite. Já tá anoitecendo já. É 7 da noite? Tá. Basicamente já tá de noite quase. Ah, a gente tem algum recurso pra fazer uma cabana, alguma coisa? Uma barraca? Bom, alguém tem cordas? Acho que não, mas creio que não seja um problema. Quando vocês olham pro céu, ele tá muito estrelado. Nada indica chuva. O senhor disse que aqui seria um bom local pra gente fazer uma cabana? Precisamos de visão clara do nosso redor. Não tem por que nos escondermos, não queremos briga com ninguém. Certo. Mestre, eu consigo usar minha telecinésia pra criar algum tipo de acampamento, no caso?
Criar um tipo de acampamento com telecinese. Tu vai fazer o quê? Vai mover todas as pedras e construir a cabana? É, vou pegar as madeiras, vou empilhar, fazer tipo um chalezinho assim, sabe, com madeira, uma em cima da outra. Aí vou colocar algumas madeiras no chão também pra forrar o chão. Um teste aí de inteligência. Tá. Ai, calma aí. Já? Ô, caramba. Caramba. Tá. Pô, eu não tô achando mais no Google. Calma aí. Como assim não tá achando no Google, cara? Tô falando pra ti, pô. Não tô achando os dados virtuais. Vou ter que usar o físico. Ah, Usa tá. o Tem do... do negócio aqui, cara. Pelo amor de Deus. Mas aqui é vagabundagem, né? Vamos lá, então. É cada uma quem tem que ouvir que é... Olha lá, a merda. Ali a merda. Tá vendo? É? O Fica uma não dá. Gerard conclui que é uma excelente ideia tentar usar a telecinese pra fazer isso, então você tenta. Você consegue fazer com que uma árvore dê uma pequena entortadinha, mas ela não sai do lugar. Não há lenha pra construção, né? Só há árvores ao seu redor e pequenos gravetos. Ah, por isso então. Tá, então eu só quero pegar os galhos assim, empilhar e fazer tipo uma fogueira com os galhos. Mano, eu tava falando há muito tempo atrás, cara. Meu Deus do céu. Cara, Eu consigo fazer isso, mestre? Consegue, você rouba os gravetos da mão do alto mago, e elas se acumulam assim num pequeno montinho, e agora só falta acender o fogo. É, então acho que agora é sua vez, né? Fala isso pro mago. Ele solta uma pequena risadinha. Oh, muito obrigado. E daí ele só dá um estalar de dedos e a chama se acende no graveto. Certo. Então, da onde o senhor vem? É de World's End, certo? Isso mesmo. Lá no extremo sul do mundo. É, eu não sei se o senhor pode nos contar, mas o que vocês fazem exatamente lá e o que aconteceu depois de os magos se separarem e se encontrarem lá? Eu achei algumas cartas pelo caminho e eu tenho curiosidade sobre o assunto. Bom, o World's End é o nosso pequeno refúgio, é onde nós estamos organizando a grande missão. Acredito que as maiores mentes do mundo em termos de magia estão lá hoje. Mas, antes de falarmos sobre isso, vamos todos comer? Acredito que viagem em portal deixa todos com fome, pelo menos me deixa muito. Eu trouxe alguns petiscos para nós. Daí ele abre a bolsa dele, que é uma bolsa que ele tem pendurada no corpo dele. E ele retira algumas coisas que parecem ser umas massas, mas não são bem umas massas. Que são redondinhas, parecem ser fofinhas, mas elas estão meio pálidas. Ele as joga no fogo, mas elas não caem no fogo, elas ficam flutuando ao redor do fogo, meio que assando. Quando passa um pequeno tempinho, um cheiro doce começa a tomar conta do local. E aquelas massas que estavam assando ali de alguma forma começam a receber uma coloração roxa. Pode comer já? Ainda não. Calma aí que eu só tô salvando um negócio aqui que eu quero ativar já. Já pode comer. Já pode posso? almoçar. Já tá podendo almoçar? Já pode almoçar. Almoçar?
Do qual Já eu pode sei. almoçar. Ah, tá bom. É. Demorou um pouquinho. Os caras foram Não, longe, né? Mataram bem a piada pra mim entender também. Sim. Que é isso? O quê? Barulhinho no fogo. Bolinha de fogo, cara? Uma fogueira? Então, pô. Tá. Farm de fome, filho. Uma netherrack embaixo. Tá bom. E, enfim, quando a coloração fica um roxo até que bastante forte, ele faz com que cada um flutue a cada um de vocês. Você recebe na sua mão o que parece ser um pão muito macio, mas que é roxo. Ah, vou dar, né? Comer. Ai, é. Cara, eu só olho, tipo assim, o Amos olha com uma cara, tipo assim, de bruxaria é essa, e tipo assim, dane-se e come. Ô, verdade, mestre. Hum. Tinha vindo um orador, como é que é o... Perdão, os adoradores solar com a gente, né? Já vi num. Foi um. Ah, tá. Ele o tempo todo se mantém quieto e segue vocês. Ele também recebe um pão, mas ele não come. E é isso. Talvez ele viva por fotossíntese, não dá pra saber. Bom, o sabor do pão para aqueles que comem é muito doce e ele tem um recheio, uma espécie de geleia de morango. Ele é muito gostoso no geral e vocês se sentem um pouco revigorantes depois de comer ele. Bah. Cura quantos de vida? O cara já... Mata tua fome. Ah, Mas tu ainda precisa recuperar a vida, amigo. É uma ganha Sim. mais 3 de vida, mais 3 de vida recupera. porra. Mestre, eu não Oi? sei se eu posso. Eu consigo sentir a natureza? Sim, Certa um ventinho muito bom. E o calor da madeira queimando. Tá certo. Dizem que é estar totalmente imerso na natureza isso. Falta 9 minutos para aquele meu compromisso, eu vou pausar a sessão agora começou e a gente volta rapidinho depois do momento. Situação. Ok. Intervalinho rápido, pessoal. Quick intervalo. Em um mundo de fantasia, onde dragões que cospem fogo são reais, uma história aconteceu. Este lugar, que seus habitantes chamam de Perterra, sempre foi maravilhoso, pois a ordem reinava sobre o caos. Entretanto, essa realidade estava prestes a mudar, quando a ambição de um ser se sobrepôs à liberdade de todos. Um poderoso mago, membro do Conselho Ancião, se voltou contra seus semelhantes e afundou todos os povos nas trevas. Em reação à traição, as tropas da luz, encarregadas de garantir a proteção da ordem, foram chamadas à ação. Elas deveriam conter a ameaça antes que se tornasse um perigo maior. Elas falharam miseravelmente, e quando a notícia se espalhou, cada raça se defendeu à sua maneira. Algumas se mudaram para longe, outras se fortificaram. Quase uma década se passou desde que o conselho ruiu, e não há nada além de rumores sobre os planos do inimigo. Mas o mundo está mudando. As florestas estão mais sombrias, os mortos estão inquietos, os dias mais curtos e a sombra das trevas se torna maior no horizonte. No castelo das sombras brilhou uma chama. Um grande mago ergueu seu poder sem aviso. Os ventos gritaram, espalhando de desespero em cada canto do que era o mundo vivido. Os
Os anciões correram para longe dos campos, com medo dos feitiços que o mago lançou. Nas noites sem estrelas, sentiram os trâmites de um reino de trevas que o coração fechou. Quem ousa agora? Quem ousa desafiar o mago das trevas no seu trono sem par? Em silêncio o povo aguarda, sem voz pra clamar. Esperança esgotada, quem vem resgatar? Cavaleiros de outrora caíram em pranto, as espadas quebradas, os escudos no chão. As memórias de glória se foram com o vento, um passado ferido vira assombração. Dos céus ecoa um canto, um lamento antigo, busca-se um guerreiro, um herói destemido. Mas nas sombras do mago o destino é incerto, todos temem o caminho deserto. Quem ousa agora? Quem ousa desafiar o mago das trevas no seu trono sem par? Em silêncio o povo aguarda, sem voz pra clamar. Esperança esgotada, quem vem resgatar? Em um mundo de fantasia, onde dragões que cospem fogo são reais, uma história aconteceu. Este lugar, que seus habitantes chamam de Perterra, sempre foi maravilhoso, pois a ordem reinava sobre o caos. Entretanto, essa realidade estava prestes a mudar, quando a ambição de um ser se sobrepôs à liberdade de todos. Um poderoso mago, membro do Conselho Ancião, se voltou contra seus semelhantes e afundou todos os povos nas trevas. Em reação à traição, as tropas da luz, encarregadas de garantir a proteção da ordem, foram chamadas à ação. Elas deveriam conter a ameaça antes que se tornasse um perigo maior. Elas falharam miseravelmente, e quando a notícia se espalhou, cada raça se defendeu à sua maneira. Algumas se mudaram para longe, outras se fortificaram. Quase uma década se passou desde que o conselho ruiu, e não há nada além de rumores sobre os planos do inimigo. Mas o mundo está mudando. As florestas estão mais sombrias, os mortos estão inquietos, os dias mais curtos e a sombra das trevas se torna maior no horizonte. No castelo das sombras brilhou uma chama. Um grande mago ergueu seu poder sem aviso. Os ventos gritaram, espalhando de desespero em cada canto do que era o mundo vivido. Os anciões correram para longe dos campos, com medo dos feitiços que o mago lançou.
Nas noites sem estrelas, sentiram os trâmites de um reino de trevas que o coração fechou. Quem ousa agora? Quem ousa desafiar o mago das trevas no seu trono sem par? Em silêncio o povo aguarda, sem voz pra clamar. Esperança esgotada, quem vem resgatar? Cavaleiros de outrora caíram em pranto, as espadas quebradas, os escudos no chão, as memórias de glória se foram com o vento. Um passado ferido vira assombração. Dos céus ecoa um canto, um lamento antigo, busca-se um guerreiro, um herói destemido. Mas nas sombras do mago o destino é incerto. Todos temem o caminho deserto. Quem ousa agora? Quem ousa desafiar o mago das trevas no seu trono sem par? Em silêncio o povo aguarda, sem voz pra clamar. Esperança esgotada, quem vem resgatar? Em um mundo de fantasia, onde dragões que cospem fogo são reais, uma história aconteceu. Este lugar, que seus habitantes chamam de Perterra, sempre foi maravilhoso, pois a ordem reinava sobre o caos. Entretanto, essa realidade estava prestes a mudar, quando a ambição de um ser se sobrepôs à liberdade de todos. Um poderoso mago, membro do Conselho Ancião, se voltou contra seus semelhantes e afundou todos os povos nas trevas. Em reação à traição, as tropas da luz, encarregadas de garantir a proteção da ordem, foram chamadas à ação. Elas deveriam conter a ameaça antes que se tornasse um perigo maior. Elas falharam miseravelmente, e quando a notícia se espalhou, cada raça se defendeu à sua maneira. Algumas se mudaram para longe, outras se fortificaram. Quase uma década se passou desde que o conselho ruiu, e não há nada além de rumores sobre os planos do inimigo. Mas o mundo está mudando. As florestas estão mais sombrias, os mortos estão inquietos, os dias mais curtos e a sombra das trevas se torna maior no horizonte. No castelo das sombras brilhou uma chama. Um grande mago ergueu seu poder sem aviso. Os ventos gritaram, espalhando de desespero em cada canto do que era o mundo vivido. Os anciões correram para longe dos campos, com medo dos feitiços que o mago lançou. Nas noites sem estrelas, sentiram os trâmites de um reino de trevas que o coração fechou. Quem
Cavaleiros de outrora caíram em pranto, as espadas quebradas, os escudos no chão, as memórias de glória se foram com o vento. Um passado ferido vira assombração. Dos céus ecoa um canto, um lamento antigo, busca-se um guerreiro, um herói destemido. Mas nas sombras do mago o destino é incerto. Todos temem o caminho deserto. Quem ousa agora? Quem ousa desafiar o mago das trevas no seu trono sem par? Em silêncio o povo aguarda, sem voz pra clamar. Esperança esgotada, quem vem resgatar? Em um mundo de fantasia, onde dragões que cospem fogo são reais, uma história aconteceu. Este lugar, que seus habitantes chamam de Perterra, sempre foi maravilhoso, pois a ordem reinava sobre o caos. Entretanto, essa realidade estava prestes a mudar, quando a ambição de um ser se sobrepôs à liberdade de todos. Um poderoso mago, membro do Conselho Ancião, se voltou contra seus semelhantes e afundou todos os povos nas trevas. Em reação à traição, as tropas da luz, encarregadas de garantir a proteção da ordem, foram chamadas à ação. Elas deveriam conter a ameaça antes que se tornasse um perigo maior. Elas falharam miseravelmente, e quando a notícia se espalhou, cada raça se defendeu à sua maneira. Algumas se mudaram para longe, outras se fortificaram. Quase uma década se passou desde que o conselho ruiu, e não há nada além de rumores sobre os planos do inimigo. Mas o mundo está mudando. As florestas estão mais sombrias, os mortos estão inquietos, os dias mais curtos e a sombra das trevas se torna maior no horizonte. No castelo das sombras brilhou uma chama. Um grande mago ergueu seu poder sem aviso. Os ventos gritaram, espalhando de desespero em cada canto do que era o mundo vivido. Os anciões correram para longe dos campos, com medo dos feitiços que o mago lançou. Nas noites sem estrelas, sentiram os trâmites de um reino de trevas que o coração fechou. Quem ousa agora? Quem ousa desafiar o mago das trevas no seu trono sem par? Em silêncio o povo aguarda, sem voz pra clamar. Esperança esgotada, quem vem resgatar? Cavaleiros de outrora caíram em pranto, as espadas quebradas, os escudos no chão, as
As memórias de glória se foram com o vento. Um passado ferido vira assombração. Dos céus ecoa um canto, um lamento antigo. Busca-se um guerreiro, um herói destemido. Mas nas sombras do mago o destino é incerto. Todos temem o caminho deserto. Quem ousa agora? Quem ousa desafiar o mago das trevas no seu trono sem par? Em silêncio o povo aguarda, sem voz pra clamar. Esperança esgotada. Quem vem resgatar? Em um mundo de fantasia, onde dragões que cospem fogo são reais, uma história aconteceu. Este lugar, que seus habitantes chamam de Perterra, sempre foi maravilhoso, pois a ordem reinava sobre o caos. Entretanto, essa realidade estava prestes a mudar, quando a ambição de um ser se sobrepôs à liberdade de todos. Um poderoso mago, membro do Conselho Ancião, se voltou contra seus semelhantes e afundou todos os povos nas trevas. Em reação à traição, as tropas da luz, encarregadas de garantir a proteção da ordem, foram chamadas à ação. Elas deveriam conter a ameaça antes que se tornasse um perigo maior. Elas falharam miseravelmente, e quando a notícia se espalhou, cada raça se defendeu à sua maneira. Algumas se mudaram para longe, outras se fortificaram. Quase uma década se passou desde que o conselho ruiu, e não há nada além de rumores sobre os planos do inimigo. Mas o mundo está mudando. As florestas estão mais sombrias, os mortos estão inquietos, os dias mais curtos e a sombra das trevas se torna maior no horizonte. No castelo das sombras brilhou uma chama. Um grande mago ergueu seu poder sem aviso. Os ventos gritaram, espalhando de desespero em cada canto do que era o mundo vivido. Os anciões correram para longe dos campos, com medo dos feitiços que o mago lançou. Nas noites sem estrelas, sentiram os trâmites de um reino de trevas que o coração fechou. Quem ousa agora? Quem ousa desafiar o mago das trevas no seu trono sem par? Em silêncio o povo aguarda, sem voz pra clamar. Esperança esgotada. Quem vem resgatar? Cavaleiros de outrora caíram em pranto, as espadas quebradas, os escudos no chão. As memórias de glória se foram com o vento. Um passado ferido vira assombração. Dos céus
antigo busca-se um guerreiro, um herói destemido, mas nas sombras do mago o destino é incerto. Todos temem o caminho deserto. Quem ousa agora? Quem ousa desafiar o mago das trevas no seu trono sem par? Em silêncio o povo aguarda, sem voz pra clamar. Esperança esgotada. Quem vem resgatar? Em um mundo de fantasia, onde dragões que cospem fogo são reais, uma história aconteceu. Este lugar, que seus habitantes chamam de Perterra, sempre foi maravilhoso, pois a ordem reinava sobre o caos. Entretanto, essa realidade estava prestes a mudar, quando a ambição de um ser se sobrepôs à liberdade de todos. Um poderoso mago, membro do Conselho Ancião, se voltou contra seus semelhantes e afundou todos os povos nas trevas. Em reação à traição, as tropas da luz, encarregadas de garantir a proteção da ordem, foram chamadas à ação. Elas deveriam conter a ameaça antes que se tornasse um perigo maior. Elas falharam miseravelmente, e quando a notícia se espalhou, cada raça se defendeu à sua maneira. Algumas se mudaram para longe, outras se fortificaram. Quase uma década se passou desde que o conselho ruiu, e não há nada além de rumores sobre os planos do inimigo. Mas o mundo está mudando. As florestas estão mais sombrias, os mortos estão inquietos, os dias mais curtos e a sombra das trevas se torna maior no horizonte. No castelo das sombras brilhou uma chama. Um grande mago ergueu seu poder sem aviso. Os ventos gritaram, espalhando de desespero em cada canto do que era o mundo vivido. Os anciões correram para longe dos campos, com medo dos feitiços que o mago lançou. Nas noites sem estrelas, sentiram os trâmites de um reino de trevas que o coração fechou. Quem ousa agora? Quem ousa desafiar o mago das trevas no seu trono sem par? Em silêncio o povo aguarda, sem voz pra clamar. Esperança esgotada. Quem vem resgatar? Cavaleiros de outrora caíram em pranto, as espadas quebradas, os escudos no chão. As memórias de glória se foram com o vento. Um passado ferido vira assombração. Dos céus ecoa um canto, um lamento antigo. Busca-se um guerreiro, um herói destemido, mas nas sombras do mago o destino é incerto. Todos temem
Em um mundo de fantasia, onde dragões que cospem fogo são reais, uma história aconteceu. Este lugar, que seus habitantes chamam de Perterra, sempre foi maravilhoso, pois a ordem reinava sobre o caos. Entretanto, essa realidade estava prestes a mudar, quando a ambição de um ser se sobrepôs à liberdade de todos. Um poderoso mago, membro do Conselho Ancião, se voltou contra seus semelhantes e afundou todos os povos nas trevas. Em reação à traição, as tropas da luz, encarregadas de garantir a proteção da ordem, foram chamadas à ação. Elas deveriam conter a ameaça antes que se tornasse um perigo maior. Elas falharam miseravelmente, e quando a notícia se espalhou, cada raça se defendeu à sua maneira. Algumas se mudaram para longe, outras se fortificaram. Quase uma década se passou desde que o conselho ruiu, e não há nada além de rumores sobre os planos do inimigo. Mas o mundo está mudando. As florestas estão mais sombrias, os mortos estão inquietos, os dias mais curtos e a sombra das trevas se torna maior no horizonte. No castelo das sombras brilhou uma chama. Um grande mago ergueu seu poder sem aviso. Os ventos gritaram, espalhando de desespero em cada canto do que era o mundo vivido. Os anciões correram para longe dos campos, com medo dos feitiços que o mago lançou. Nas noites sem estrelas, sentiram os trâmites de um reino de trevas que o coração fechou. Quem ousa agora? Quem ousa desafiar o mago das trevas no seu trono sem par? Em silêncio o povo aguarda, sem voz pra clamar. Esperança esgotada, quem vem resgatar? Cavaleiros de outrora caíram em pranto, as espadas quebradas, os escudos no chão. As memórias de glória se foram com o vento. Um passado ferido vira assombração. Dos céus ecoa um canto, um lamento antigo. Busca-se um guerreiro, um herói destemido. Mas nas sombras do mago o destino é incerto. Todos temem o caminho deserto. Quem ousa agora? Quem ousa desafiar o mago das trevas no seu trono sem par? Em silêncio o povo aguarda, sem voz pra clamar. Esperança esgotada, quem vem resgatar? Olá, olá. Não, eles não estavam me ouvindo, não. E agora eles não escutam vocês, deixa eu ver aqui.
Falem. Vocês pararam de ouvir o meu pessoal da mesa? Como assim? O que deu? Tá bom? Tá. Não, eles não conseguem ouvir vocês. Eu não entendi o que tá acontecendo. Calma aí. Tá. A gente vai ter que provavelmente resetar a live. Calma aí, já voltamos.